Você acredita que o Senhor pode falar com você? Amém. Glória a Deus, Deus tem uma palavra para nós nessa manhã, e eu gostaria que você ficasse atento ao que Deus vai falar. Nós vamos ler dois textos. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. E o segundo está em Gálatas 3, dos versos 26 até o 29. João 1,12, a Bíblia diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Gálatas 3, do 26 ao 29. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Senhor, nós estamos diante da tua sublime palavra. É nela que consiste todo o poder. Nada que eu disser de mim mesmo aqui tem poder, Senhor Deus, para transformar vidas ou para tocar em corações, mas basta um mover do teu Espírito Santo, para que todos nós sejamos convencidos, Senhor Deus, da justiça, do pecado e do juízo. Então nós nos rendemos nas tuas mãos, nós nos colocamos na tua presença, porque tu és poderoso, perfeito e justo. Me usa conforme o teu querer. A palavra que o Senhor já trouxe ao meu coração, que ela seja, Senhor Deus, transmitida sem nenhum ruído, sem nenhuma interferência minha pessoal, mas que seja o teu Santo Espírito ministrando aos nossos corações nessa manhã. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra, ela tem como título: quem é o seu dono? Tudo começou numa tarde de sábado, há alguns anos atrás. Eu morava em Atlanta ainda. Naquela época nós liderávamos os jovens da nossa igreja a sede ali em Atlanta. E eu lembro que tinha sido uma semana muito cheia, uma semana muito corrida, cheia de desafios, cheia de trabalho. Naquela altura nós tínhamos apenas o Ethan de filho, e ele estava bem novinho. Para você ter uma ideia, quando nós nos mudamos de Atlanta para Utah, o Ethan não tinha 2 anos ainda, e a Tainara estava grávida do Adam. Então estava sendo uma vida muito corrida, e tinha sido uma semana muito corrida, e era um sábado, e logo mais à noite ia ter culto de jovens, e eu estava ansioso, porque tinha muitas coisas para preparar. E eu me lembro que eu saí, eu precisava dar uma espairecida, e eu saí e fui comprar um lanche, e eu comprei um sanduíche, e parei com o carro bem logo que eu saí do drive-thru, eu parei no estacionamento mesmo ali do fast food, e fui comer meu sanduíche. E eu estava ali tranquilo, e a cabeça cheia, e pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, toda aquela coisa. E quando eu olho para o outro lado da rua, eu vejo uma loja, a Payless, uma loja de calçados, que ela estava fechando. Estava ali aqueles banners grandes ali, placas grandes de liquidação. E a placa dizia que a liquidação ela atingia até 90%. E a gente via gente entrando e gente saindo daquela loja. E aí eu comecei a pensar, e naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Em algo tão simples, em algo tão corriqueiro, o Espírito Santo falou comigo: por que aquela loja está fechando? O que fez aquela loja fechar? E na minha cabeça o próprio Espírito já respondeu dizendo assim: o dono daquela loja decidiu que ela vai fechar. Talvez por ela não ser mais lucrativa, talvez por ela não estar mais dando lucro, ou talvez por ele estar pensando em abrir numa região diferente. Talvez a gente não é muito acostumado com isso, mas para quem está aqui há muito tempo, os americanos, eles têm isso. Quando eles querem abrir uma coisa, eles fazem uma pesquisa de mercado para ver se aquele lugar é rentável. Eles checam até quantos carros passam naquela rua para saber se vai ter movimento ou não. A gente não, a gente é brasileiro, a gente vai lá, a gente abre o negócio e depois não dá certo, a gente não sabe por quê.
Mas talvez, eu não sei, e o Espírito Santo não me falou qual era o motivo, simplesmente o dono decidiu que fecharia aquela loja e ponto final. Talvez ela não fosse mais tão boa assim, ou talvez era uma fase ruim, mas fato é que mesmo alguém que goste muito daquela loja, mesmo alguém que fosse cliente assíduo, tivesse até o cartão fidelidade daquela loja, se eu tivesse largado o meu sanduíche, saído, atravessado a rua, ido lá e falado assim, essa loja não vai fechar, eu gosto dessa loja, eu já comprei aqui várias vezes, não vai fechar, ninguém teria o poder de dizer que aquela loja não iria mais fechar, a não ser o dono. O dono era o único que poderia dizer que aquela loja vai continuar, ou que aquela loja não, ela vai fechar. E nesse contexto a gente via produtos com extremo desconto, a gente via funcionários, do outro lado eu percebia funcionários trabalhando e já tendo a certeza de que tinha talvez mais uma semana ou duas só de recebimento e pronto, a partir dali não tinha mais, eles já estavam de sobreaviso. E Deus falou comigo naquela tarde, eu queria compartilhar algo sobre essa palavra com você. A primeira coisa que eu aprendo é que antes de nós termos um dono, antes de Jesus ser o Senhor da nossa vida, nós fazíamos o que nós queríamos. Talvez guiado por um senso de justiça, talvez guiado por um senso lógico, nós fazíamos o que nós queríamos. Aquilo que a gente acha que é o correto, aquilo que talvez a sociedade ou os parâmetros sociais balizam a nossa vida, a gente faz mais ou menos o que a gente quer. A nossa vida ela não tinha muita direção, a gente até às vezes estava fazendo, poxa pastor, talvez você tenha um testemunho que não é daquele que você era uma pessoa, um bêbado que ficava nas ruas, alguém que desonrava a família, ou alguém que desonrava o marido, a esposa. Talvez você não tenha um passado, um background, e talvez você olhe para si e fale, não, eu sempre fui alguém muito bem instruído, eu sempre fui alguém que tinha um temor muito grande, eu sempre fui alguém que fazia a vontade de Deus, eu sempre fui alguém que andei direito, que era honesto. E talvez você olhe para si, para o seu passado e possa olhar, não, mas eu estava fazendo um bom trabalho, e isso é bom. Mas mesmo se nós estivéssemos fazendo um bom trabalho antes de termos um dono na nossa vida, a nossa visão é limitada, nós só enxergamos o agora, nós só fazemos aquilo que é bom para o hoje, a nossa visão se limita ao hoje. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós vemos apenas a superfície daquilo que nos convém, a gente fazia aquilo que a gente achava que era melhor, a gente tomava decisão baseado na nossa intuição, a gente tomava decisão baseado talvez em resultados de outras pessoas, nós tomávamos decisões de acordo com o que ia surgindo, ou como muitos dizem por aí, nós éramos guiados pelo destino. Eu ia fazendo aquilo que ia acontecendo, aquilo que ia aparecendo para mim, eu ia aproveitando as oportunidades e as coisas iam dando certo. Era meio que decisões sendo tomadas pelo senso comum de justiça, de santidade, de educação, de moralidade. Mas não havia algo que balizasse as nossas decisões. Muitas vezes nós éramos levados pela maioria, não, mas está todo mundo fazendo. E aqui Deus me fez lembrar de algo que aconteceu lá em Goiás há muitos anos atrás, que é o Avestruz Master. Eu não sei quantos já ouviram falar disso, mas basicamente era um sistema de pirâmide. Isso antes da internet, coisas bem antigas. E teve pessoas na minha cidade que venderam casas, que venderam lotes, que venderam carro, que vendeu terreno, que vendeu coisas para colocar o dinheiro na Avestruz Master, porque era algo que dava um dinheiro que nada dava naquele momento. E como toda pirâmide, um belo dia bastou um cheque que não foi descontado, e naquela época era tudo via cheque mesmo, a pessoa ia lá, a maioria das pessoas pegava o cheque e reinvestia, e colocava de novo. Bastou uma pessoa, que alguns dizem que colocou um dia antes do previsto, porque a pirâmide estava funcionando muito bem, mas parece que se enganou e colocou um dia antes, o cheque voltou, estourou a conversa no boca a boca, não tinha nem internet, de que estava falindo, e todo mundo foi para resgatar o dinheiro, e o negócio quebrou, e enfim, e tudo mais. Depois, se você quiser saber mais, você pesquisa na internet, Avestruz Master. As pessoas sendo levadas pela maioria, não, está todo mundo investindo,
Não, está todo mundo ganhando dinheiro. Irmão, quem tirou antes, e realmente, de fato, que lá na minha cidade, algumas pessoas conseguiram tirar assim uma semana antes de acontecer, e foi bem demais. Mas quem não tirou foi complicado. Então muitas vezes nós tomávamos decisões baseado na maioria, ou pelas leis naturais do nosso país. Não, isso aqui é a lei fala o quê? A gente toma decisões assim. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, verso 3, ele vai dizer assim, houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Irmãos, talvez muitos de nós aqui, nós éramos daquele jeito, bateu, levou. Se me trata bem, eu trato bem, se me trata mal, eu trato mal. É o gosto do cliente. Eu não levo desaforo para casa. Antes de Jesus, antes de nós termos um dom, na nossa vida era assim. Muitos de nós, a gente não aceitava. Não, mas se foi educado comigo, eu vou ser educado, mas se não for educado comigo, tem que aguentar também. Se nós fôssemos pensar, a nossa vida, ela era baseada nisso. Mas aí Paulo segue escrevendo a Tito, e ele vai dizer assim, a partir do verso 4, contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados. Você vê que o nosso ato de justiça não tem poder nenhum, mas por causa da sua misericórdia, é o que Deus está dizendo. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7, Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Que nós aprendemos que antes nós fazíamos o que nós queríamos. Antes nós éramos levados por senso de justiça, por coisas da nossa mente, por desejos próprios. Mas quando Jesus entra na nossa vida, e é isso que Paulo está escrevendo a Tito, a partir do momento que nós fomos lavados e regenerados pelo sangue de Jesus, nós passamos a ter um dono. E a primeira coisa que eu aprendo é que o dono, ele tem poder de decisão. Como na história que eu contei no início, na introdução, o dono era a única pessoa que podia chegar diante daquela loja e falar assim, não, eu decidi, essa loja vai continuar a partir de agora. Eu fiz uns cálculos aqui, eu pensei melhor, chegou um investimento de algum lugar, alguém fez um aporte financeiro, ou então a pessoa que me aluga aqui fez um desconto, eu vou continuar com essa loja. O dono, ele tem poder de decisão para fazer qualquer coisa. E sabe, para quem já teve empresa, ou para quem tem empresa, a gente sabe que talvez decisões pequenas, decisões simples, a gente até permite os nossos colaboradores, as pessoas que estão ali por perto, decidir por nós. Às vezes você é dono de uma companhia e tem alguém fazendo a demolição, ou fazendo a instalação de alguma coisa, ou cuidando de algo, e te liga, o que faz isso aqui? E às vezes a nossa resposta é, cara, você que está aí no lugar, o que você acha? Não, eu acho que se fizer assim vai ficar bom. Não, então pode fazer. Às vezes, como dono, e o Senhor sendo o nosso dono, Ele nos permite tomar certas decisões na nossa vida que está tudo bem. Eu confio em você, você já tem dado resultado, você já tem se mostrado semelhante a mim, então eu permito que você tome certas decisões. Mas decisões importantes, fundamentais, quem decide é o dono. Não sou mais eu que decido o que é certo, não sou mais eu que tomo as decisões baseadas naquilo que eu acho. E até trazendo para o que nós falamos agora há pouco a respeito da oferta, não é se eu quero dar, não é se eu acho que a igreja está precisando, ou se a igreja poderia ser a mais rica do mundo. O nosso papel, segundo o dono, é que nós contribuamos, 10% não é nosso, é dele. Então o dono tem poder de decisões. O Senhor, Ele até nos dá a oportunidade de tomar certas decisões. Ele permite que a gente participe da administração da nossa vida, mas somente o dono tem poder de dizer quando as coisas começam, quando as coisas terminam. Somente o dono tem poder de dizer, até aqui você pode ir, até aqui eu permito, até esse ponto você vai, até aqui, a partir daí você não vai mais, a partir daí não é para você. O dono que decide se o momento de expansão ou não de algo na nossa vida.
O dono decide se vai abrir mais filiais, o dono decide se você vai fazer melhorias, o dono decide se vai ter retenção de gastos. O dono, trazendo para a empresa que nós estávamos falando, ele decide se vai ter investimento, ele decide se a loja vai continuar ou não, ele decide se vai contratar mais funcionários ou se vai precisar enxugar a folha. Na nossa vida é a mesma coisa, o dono decide as coisas essenciais, primordiais na nossa vida. O dono decide se é momento de expandirmos, se é momento de mudarmos, se é momento, irmão, nós não andamos por vista, nós não caminhamos por aquilo que nós vemos. Talvez se fosse por vista, Orlando não seria o melhor lugar, a melhor cidade para você exercer a tua profissão. Talvez se você vivesse por vista, não fosse o melhor lugar para você morar. Talvez se você fosse viver por vista, seria melhor você voltar para o Brasil, porque lá você tem os pais, lá você tem uma rede de apoio, lá você é cidadão, lá você tem direito às coisas. Mas nós não caminhamos por vista, não foi por vista, ou talvez até foi por vista que você veio para cá, mas se o dono tivesse dito não vai, você não iria, você não viria para cá. O dono da nossa vida, ele toma as decisões importantes para nós. Agora, se nós fomos comprados por Deus, por meio de Jesus, por um preço de sangue, não é mais a gente que dita as regras. Não é baseado num senso comum, porque às vezes nós vamos tomar decisões importantes e para muitos essa decisão vai se tornar estranha. Para muitos essa decisão não vai fazer sentido nenhum. Para muitos essa decisão vai ser ruim. Para muitos essa decisão vai parecer loucura. Mas não somos mais nós o dono da nossa vida. Diga assim comigo: eu tenho um dono. Então o dono tem poder de fazer o que ele bem entender. Deus até nos deixa livres para tomar algumas decisões. Algumas coisas sim, Deus permite que a gente decida. Sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido que Deus, ele tem pelo menos 3 respostas para tudo que a gente pergunta para Deus. Eu gostaria que você gravasse isso no teu coração. Vai ter coisas que você vai perguntar para Deus, Deus vai falar assim: não faz, eu não deixo. Vai ter coisas que você vai perguntar para Deus e Deus vai falar assim: ok, vai nessa tua força, eu estou contigo. E vai ter coisas que você vai perguntar para Deus, Deus vai falar assim. Sabe aquele meme assim? Faz o que você achar melhor, decida você. Você já tem algumas coisas, nós já temos maturidade para decidir, baseado em parâmetros não nossos, não humanos mais, mas baseado em parâmetros do Senhor. Existe coisas, tem gente que, aquele movimento eu respeito, aquele movimento eu escolhi esperar. Tem gente que está esperando até hoje. Desde 2000, quando surgiu lá na época do MSN, tem gente que está esperando até hoje. E passa um varão, e passa uma varoa, e não sei, não, estou esperando, irmão. Para os jovens que estão aqui, vocês vão esperar a gente, meu Jesus do céu. Olha para o lado aí, às vezes o amor está do teu lado. E está tudo junto, está tudo lá atrás, por isso que eu estou falando isso. Olha, às vezes está do lado, gente, quando você menos espera. Tem uns que estão servindo em alguns lugares aí, né? Às vezes está do teu lado, e aí você está aí, é compatível? Aí eu vejo Deus nesse sentido, é compatível? Tem o mesmo sonho? Quer ir para o mesmo lugar? Compartilha da mesma fé? Às vezes Deus vai falar assim: escolhe aí. E a gente vê na Bíblia um caso em que foi muito específico: Isaac e Rebeca. O restante é assim, ó: meus filhos estão aí, minhas filhas estão aí. Faz o match aí, pronto. Deus, ele nos deixa tomar certas decisões, outras não. Outras é Ele que determina. Ele fala: não, isso aqui eu quero. Isso aqui eu determino para a tua vida. Isso aqui eu sonhei para você. Isso aqui eu planejei para você. Ah, irmão, se você olhar pela ótica de que isso é ruim, porque, meu Deus, eu não consigo decidir nada. Meu Deus, eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo. Não. Sabe, irmãos, se nós temos um dono, o dono é dono da nossa vida por completo. Eu tenho aprendido isso, e desde que eu mudei para a Flórida, lá em Utah, eu e minha esposa, nós ficamos 1 ano e meio tentando ter o 3º filho. E estava tudo bem, com a minha saúde, com a saúde dela, tudo bem, e não veio filho. Eu já contei essa história. Quando nós chegamos aqui,
que nós decidimos, ela queria muito ter o terceiro, eu falei, não, vamos ficar só com os dois, eles já estão grandinhos, está tudo bem, está tudo certo. Quando nós batemos o martelo e decidimos, 2 dias depois ela chega e fala assim, você não sabe de uma coisa, eu estou grávida. E sabe o que eu entendi? Que o Senhor é o dono também da minha vida, da minha fertilidade, da sua fertilidade. Ah, mas eu não quero ter filhos, ah, mas eu não quero ter mais. Se Deus falar que você vai ter, não adianta. Pode estar vasectomizado, pode estar ligado, não tem jeito, o dono determina a nossa vida. Eita, que tem mulher cutucando aí homem, tem homem cutucando mulher, meu Jesus, o que eu fui? Esquece, gente. Recebe aí, gente. Aí, recebe aí, Edson. Mais um só. Onde come 4, come 5, irmão, tá tudo certo. Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja fértil. Quem não tomou água daquele bebedouro, tome. Entendeu? Tem uma mística gospel aí dizendo que aquele bebedouro ali é, né? Vamos seguir. Tem coisas que Deus ele determina na nossa vida. E nós achamos que nós temos o controle. Mas sabe o que eu aprendo também? É que o dono, ele tem poder de veto. O veto, eu fui pesquisar sobre isso. O veto é uma decisão final que impede que algo aconteça. Vou dar um exemplo, na política, por exemplo. Às vezes deputados passam meses estudando uma lei, propondo uma lei, vendo se ela está dentro da Constituição, se ela é constitucional, e chega um determinado momento, eles apresentam aquela lei, o Congresso vota aquela lei, ela é aprovada e ela vai para a sanção do presidente, e em alguns casos o presidente tem o poder de vetar aquela lei. Com Deus, muitas vezes, isso acontece na nossa vida. A gente planeja, e Deus vai dando sinais e vai dando indícios de que aquilo não é constitucional, de que aquilo não é para nós, e a gente vai fazendo, e a gente vai indo, não, porque eu quero demais, não, porque eu quero fazer, não, porque vai dar certo, porque ó, imagina, isso aqui vai ser bênção para todo mundo, e a gente vai indo, e vai indo, e vai indo, e quando chega talvez lá para ser sancionado, o Senhor veta, porque o dono tem poder de veto. E aí eu comecei a pensar sobre isso, falei, Deus, mas o que é isso? O que significa isso? E o Senhor diz para mim, o veto, o veto é o poder, é aquilo que impede o último ato acontecer. Mas mais do que isso, sabe o que o veto causa? Perca de tempo. O veto escancara um desperdício de tempo, de energia, de conhecimento, de força, de meses. Às vezes você está trabalhando em algo por meses e sequer perguntou para o dono se é possível isso, se ele aprova isso, se está dentro da Constituição dele. Aí quando chega um determinado momento você se frustra, porque ele vetou, porque ele impediu, porque ele não permitiu. Aí a gente se frustra porque, poxa, mas eu gastei tempo nisso, mas eu pensei nisso, eu investi nisso, eu coloquei meu coração nisso, mas você não perguntou para o dono se estava na Constituição dele, você não perguntou para o dono se aquilo faz parte dele, do que ele quer para a sua vida. Mas aí você vai olhar, mas espera aí, irmãos, eu não sei se você é bom em argumento, mas eu sou muito bom em argumento com Deus, mas em todos eles eu perco. Eu faço na minha cabeça assim, entendi, Deus, mas olha tanto que seria bom, porque aí, olha aqui, por A mais B vai 2 elevado ao quadrado e tal, vai dar tudo certo. E Deus olha para mim e fala assim, não é isso que eu quero. Você está olhando ali limitado e você acha que vai dar certo, mas tem muito prejuízo. E aqui eu vou colocar aqui já que nós causamos polêmica aqui, eu vou colocar mais um aqui hoje. Tem gente que fala assim, pastor, eu vou jogar na Powerball, na Mega Million, pode? Irmão, pode jogar, só que eu acho que ninguém vai ganhar. Não, mas vai, porque daí eu vou dar o dízimo, eu vou fazer isso e tal, e vai ser bênção. Eu falei, irmão, eu acho que não seria bom. O que é isso? Olha aí, vai ser bom para a igreja comprar um lugar, aquela coisa e tal. Primeiro que eu acredito no pouco de muitos e não no muito de um só. Começa por aí. Segundo, aí eu vou explicar minha teoria, por isso que eu vou deixar a polêmica aqui, isso aqui é um outro assunto, você vai pensar depois, mas minha teoria é o seguinte, se alguém, vamos supor, alguém dá um dízimo, 5 milhões, irmão, corre a notícia, vai correr a notícia no meio da comunidade brasileira, que um brasileiro ganhou e tal, aquela coisa, não tem jeito, logo que você está luxando, não tem jeito, você não vai conseguir, né? Não, eu vou ficar tranquilo, eu vou continuar andando com o meu Corolinha, não vai, irmão, não vai por mim,
Logo você está luxando nas Bahamas, logo você está andando de avião, e o negócio é assim que funciona. E alguém vai ficar sabendo, não, mas a igreja está cheia da grana, porque o irmão lá deu dízimo e agora a igreja está bem. Aí sabe o que acontece? Aí quem ganha 100 por dia, 150 por dia, 200 por dia vai parar de dizimar, não precisa. Por que eu vou dar 150 por semana se a igreja tem 5 milhões no caixa? Aí sabe o que acontece? O devorador começa a vir sobre a tua vida. Aí você corre para quem? Pastor, estou precisando aí, ajuda a pagar aluguel. E essa igreja, eu louvo a Deus, porque essa igreja não se furta em ajudar quem realmente precisa. Só que uma coisa é certa: a gente jamais vai pegar o dinheiro daqueles que estão sendo fiéis e ajudar uma pessoa que não é fiel. Não é justo. A gente pode ajudar a primeira vez, não sabia. Então, aconteceu isso com a gente lá em Utah. Uma pessoa pediu ajuda uma vez, eu expliquei para o pastor, não sabia. Falei, então nós vamos te ajudar, e você começa a ser dizimista a partir daí. Irmão, essa pessoa, desde que eu saí de lá, era dizimista e nunca mais precisou de ajuda, porque Deus faz. Voltando para a minha teoria, aí a pessoa precisa de novo, a segunda vez, a outra precisa, aí você vai ver que não começa a fiar, aí você fala, não irmão, agora eu não posso ajudar, você não está sendo fiel aqui, não, mas a igreja está cheia de dinheiro, não sei o que, vai por mim, essa é a minha teoria, você pode discordar se você quiser, é mais maldição do que bênção. Tem coisas que Deus ele veta, porque a gente acha que ia ser bom. Mas Senhor, se isso acontecesse, nossa, ia ser bênção demais. Senhor, se eu conquistasse aquele emprego, Senhor, olha, se eu pegasse aquele documento, eu ia para a missão. Aí você pega o documento e não vai. Aí você fala, Senhor, se o Senhor me der aquele emprego para ganhar aquilo lá, se o Senhor me der aquele contrato, se eu conseguir entrar naquela empresa, aí Deus sabe que se Ele der, você vai trabalhar de domingo a domingo e não vai ter tempo mais de vir para a igreja. Deus não vai dar. Ele vai vetar certas coisas da nossa vida por amor. Se nós tentarmos entrar em portas que Ele não abriu para nós, se nós tentarmos fechar portas que Ele abriu, se nós tentarmos ficar parados, estagnados, sendo que Ele está mandando a gente andar, ou se a gente querer andar e Ele está pedindo para a gente ficar parado, Ele vai exercer o poder de veto na minha e na sua vida, porque Ele nos ama. E porque acima de tudo Ele é o nosso dono, e o dono faz o que Ele bem entender. Deus tem poder de veto nas nossas vidas. Ele irá exercer o poder de veto em nós. E o poder de veto significa tempo perdido, trabalho perdido, prejuízo. Por exemplo da política, deputados trabalham horas e horas na proposição, no estudo, na discussão da lei, e no final o presidente chega lá e veta. Porque ele acredita, primeiro porque ele tem o poder de veto, segundo porque ele acredita que aquilo não vai ser bom. Às vezes, a gente gasta tempo, esforço, recurso, energia e até oração em coisas que nós não demos o trabalho de perguntar antes para o nosso dono se é isso que ele quer, se isso está nos planos dele. O veto de Deus aos nossos planos nos fará perder tempo, perder dinheiro, perder esforço, perder empenho. E se nós teimarmos e continuarmos mesmo com o veto, o dono também tem poder de castigo. Às vezes a gente não fala muito sobre isso na igreja. Não, pastor, sabe por quê? Porque Deus é amor, né? Então se Deus é amor, está tudo certo. Irmão, tem gente que acha que Deus vai chegar lá no grande dia e vai passar pano assim para todo mundo, e todo mundo vai entrar, vai ser a porta escancarada. Não é isso que a Bíblia diz, irmão. Não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos ser realistas. Hebreus 12, do 7 ao 11, eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Se puder colocar aí, Hebreus 12, do 7 ao 11, nós vamos ler junto. Hebreus 12, do 7 ao 11, a Bíblia diz assim, se tiver no ponto aí: perseverem na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual, para assim vivermos.
Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O Senhor, Ele tem poder de disciplina sobre nós. E não é para nos matar, não é para nos castigar, não é para nos deixar feridos pelo caminho. Mas é como aquela disciplina da varinha, e eu me lembrava daquela varinha, quando falou que os pais terrenos disciplinavam. Talvez você passou por aquela varinha, talvez você passou pelo cinto, e nós estamos aqui tudo vivinho da Silva e ninguém morreu. A gente não é contra nenhum tipo de açoite, nenhum tipo de violência, mas a gente sabe que a varinha é a varinha da repreensão. E por vezes o Senhor vai fazer isso conosco. Agora sinta-se amado quando isso acontecer. Porque talvez o dono tentou vetar e você quis continuar ainda. Porque tem gente que se você é assim como eu, você é meio cabeça dura. A gente quer ir, não, porque vai dar certo. Não, porque isso aqui vai ser bênção. Não, porque isso aqui... E a gente vai continuando, a gente vai seguindo. E aí às vezes precisa da disciplina, do dono entrar com disciplina. Talvez você já trabalhou em grandes empresas no Brasil, e se você não cumprisse uma série de requisitos, talvez você ganhava um gancho. Tem empresas que tem isso, você ganhava um gancho, você ganhava uma punição. Às vezes a punição era em salário, ou era em tempo, era alguma coisa. E se você continuasse naquilo, você poderia ser demitido por justa causa. Louvado seja Deus que o nosso dono não nos demite, Ele não desiste de nós, mas ao mesmo tempo Ele não vai se furtar em aplicar uma disciplina sobre nós, se necessária. O dono tem poder de veto, mas Ele também tem o poder da disciplina. E nós caminhamos para o final. Quem é o seu dono? Quem é o dono da sua vida? 1 João 3, 1 e 2. Vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é o seu dono? Quem é o dono da sua vida? Quem tem ditado as regras na sua vida? É a tua própria inteligência? É o teu próprio sentimento? É o teu achismo? É aquilo que você pensa? É a instrução de alguém? É o que o teu pai disse, é o que a tua mãe disse, ou é o que a Bíblia diz? Quem tem sido o teu dono? Quem tem balizado, o que tem balizado as suas decisões? Se o dono não disse nada, não pare. Se o dono não exerceu uma palavra a teu respeito, a respeito da tua situação, continue fazendo aquilo que ele te chamou para fazer. Não pare, não desista. Somente o dono tem poder para dizer: olha, encerrou, esse ciclo se fechou, acabou, não dá mais. Somente o dono tem poder para dizer: não, agora é hora de agir, agora é hora de andar, agora é hora de expandir. Quem é o seu dono? O que ele tem dito ao teu respeito? O que ele tem feito para você? E o texto para mim talvez mais emblemático de todos e muito conhecido, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, vocês não tinham dono, mas agora são povo de Deus. Vocês têm dono, eu e você, nós temos dono. Não haviam recebido misericórdia, mas agora já receberam. Quem é o seu dono? Se Jesus é o dono da sua vida, não tome nenhuma decisão sem questionar ao dono qual é a vontade dele.
Qual é o planejamento dele? Qual é o pensamento dele para a tua vida? Não tome decisões sem consultar o dono da sua vida. Não faça nada sem antes saber se o dono está pedindo ou permitindo. A maioria de nós aqui talvez moramos de aluguel e você não muda uma parede da sua casa sem consultar o dono. Tem lugar que você não muda nem a cor da parede. Tem lugar que você não pode fazer um buraco na parede sem o dono saber. E na nossa vida a gente quer sair fazendo um monte de coisa sem saber o que o dono diz a respeito. Eu quero que vocês coloquem em pé. Nós não somos independentes. Não. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que antes nós éramos escravos do pecado, mas que agora nós somos escravos de Cristo. É uma velha ilusão, é algo da nossa cabeça acharmos, pensarmos que nós fazemos o que a gente quer. Não, eu sou livre. Quem está no mundo acha que nós somos presos, porque a gente está sobre uma série de questões, uma série de regras. Ser cristão é muito mais sobre o que nós devemos fazer do que sobre aquilo que nós não podemos fazer. Nós podemos tudo, mas nem tudo convém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece? O meu dono. Ele que coloca força em nós, Ele que coloca vigor em nós. Quem é o seu dono? Quem é o dono da sua vida? Nós não somos independentes. Antes nós éramos escravos do pecado, escravos do medo, escravos de Satanás. Mas agora nós fomos comprados, então nós temos um novo dono, e esse dono é Jesus, e é Ele quem determina o que eu posso e o que eu não posso na minha vida. É Ele quem determina se eu devo ir ou ficar. É Ele quem determina se eu devo tomar essa decisão ou não. É Ele quem determina os rumos da minha vida. Então decida fazer do Senhor o seu dono. Decida convidar o Senhor para ser o teu dono. Pastor, mas eu já sou crente. Pastor, mas eu já aceitei a Jesus, eu já até batizei, eu já sou membro de igreja há muitos anos. Não é sobre ser membro de igreja, não é sobre você ser parte de uma religião, porque não é sobre isso que nós estamos falando. É sobre entender que você não consegue ser dono de si mesmo. Como pais, nós sempre tomamos as melhores decisões, ou aquelas que nós julgamos melhores para os nossos filhos. A gente erra, sim, nós erramos. Nós não vamos acertar sempre. Com o nosso filho mais velho, nós erramos várias vezes em questão da alimentação, da introdução na alimentação, e hoje ele tem uma alimentação muito restrita. Ele não gosta de muita coisa, ele não gosta de testar coisas novas, mas erramos tentando acertar. O nosso Deus não. Porque Ele não erra, Ele não muda, Ele não se engana, Ele não se equivoca. O nosso Deus, Ele está acima de todos os deuses. Nós cantamos o nome dEle aqui, o nome dEle é Jesus. A Bíblia diz que toda autoridade foi dada nos céus e na terra e debaixo da terra, para que por meio do nome de Jesus, todo joelho se dobre. Então não há nada que está acima do nome de Jesus. Não há ninguém mais poderoso do que o nosso dono. Eu já trabalhei para grandes empresas e é muito bom. Você chega num lugar e fala que você trabalha com determinada empresa, é maravilhoso. Eu trabalhava com uma empresa que era patrocinadora de uma equipe de Fórmula 1. Era legal demais. Minha mãe foi lá pegar o visto, e quando mostraram que eu trabalhava nessa empresa, uau, é aquela coisa. Mas você sabe o que é melhor? Ser filho do dono dos céus e da terra, aquele que é todo poderoso, aquele que não conhece impossíveis. Ah, meu querido, é muito bom saber quem é o nosso dono, que o nosso dono pode todas as coisas. Você foi comprado por um preço alto de sangue. A minha vida não valia nada, a sua vida por si só não valia nada. Ninguém ia pagar nada por mim. Eu não vim de uma família de pastores, eu não vim de uma família de pessoas que tinham cargos nas igrejas, mas Deus olhou para mim e falou assim: eu pago um preço por você, eu te chamo porque eu sou teu dono, e aonde você nunca imaginou eu te coloco, aonde você nunca pensou estar eu te coloco. E Deus faz o mesmo com você.
Talvez você não se sente capaz, mas o dono olha para você e diz assim: enquanto eu não disser para você que não acabou, não terminou, não acabou com você ainda, siga, permaneça firme e continue. Se Deus decidiu te comprar, te chamar, continue. Continue. Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você perguntar, pastor, você queria ser pastor, era o teu sonho? Nunca foi meu sonho. Eu lutei enquanto eu pude. Na minha família não tem ninguém que é pastor. Na família da pastora Tainara muito menos. A gente não imaginava isso, a gente não queria isso, mas o dono olhou para mim e falou assim: é isso que eu quero para você. Eu te criei com essas propriedades, eu te criei para você servir dessa forma, para você fazer dessa forma. Então eu não posso mais, eu não tenho poder de escolha mais, porque se eu escolher algo diferente, o dono vai vetar, e se eu continuar fazendo ainda por teimosia, ele vai me disciplinar. Eu não tenho mais escolha, porque não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmão, eu sinto te dizer, vai ter coisa que você não tem escolha mais. É melhor você obedecer. É melhor você se colocar debaixo da submissão do dono. Porque o dono tem poder para fazer qualquer coisa, inclusive nos disciplinar. Quem é o seu dono? Quem é o dono da sua vida? Só pare se o dono mandar parar. Só avance se o dono mandar avançar. Só fale se o dono mandar falar, só cale se o dono mandar calar. Só mude se o dono mandar, só faça algo diferente se o dono mandar. Enquanto o dono da sua vida não disser nada, não sinalizar nada, continue, prossiga, creia, não desista. Mas como o Roberto falou que eu não estou vendo nada, não interessa, nós não somos guiados por vista. Se o dono disse, se o dono liberou uma palavra, creia, vai acontecer. Uma decisão do dono e tudo pode mudar. Aquele dono poderia ter chegado naquela loja e dito: essa loja vai continuar, funcionários, todo mundo aí, pode ficar tranquilo, nós vamos continuar. Mas somente o dono poderia ter feito aquilo. Novas filiais podem ser abertas se o dono disser. Situações de prejuízos podem ser revertidas se o dono assim quiser. Acertos poderão ser feitos. Eu só peço uma coisa: confie no dono da sua vida. Eu quero que você feche seus olhos. E o primeiro desafio que eu quero fazer aqui é: se você porventura está conosco aqui nessa manhã e você nunca tomou uma decisão por Jesus, você nunca convidou Jesus para entrar no teu coração, ou talvez você já fez isso, mas poxa, eu me encontro tão longe, eu estou distante, eu não tenho o Senhor mais como meu dono, eu me decepcionei em algum momento com a igreja, com pessoas, com homens, e eu sinto lhe dizer, isso vai acontecer. Isso acontece às vezes, e como pastor te peço perdão por isso. Mas o que eu estou apresentando aqui, e eu quero deixar bem claro, porque se Jesus não é o nosso dono, nós somos escravos do pecado, nós somos escravos do diabo. Então é muito melhor ser escravo de Cristo. É muito melhor ter Jesus como nosso dono, ter o Pai como nosso dono. Então eu quero te dar essa oportunidade. Talvez você está assistindo pela internet, ou se você está aqui presente, com os olhos fechados como nós estamos. Eu não vou te chamar a vir aqui à frente, eu não vou te constranger. Eu só quero que você erga uma de suas mãos assim bem alto. Se você quer confessar Jesus como teu dono, se você quer confessar ao Senhor como dono da sua vida, só erga uma de suas mãos e nós vamos orar. Ou se você quer regressar: pastor, eu já fui crente um dia, eu já servi a Deus um dia, eu quero voltar, eu sinto que é para eu voltar, eu sinto que é o tempo de ter o Senhor como meu dono. Porque enquanto Ele era o meu dono, eu era mais feliz. Enquanto Ele era o meu dono, parece que fazia mais sentido as coisas para mim. Enquanto Ele era o meu dono, eu não tinha muita coisa não, mas as coisas funcionavam para mim. Senhor, na Tua presença, eu oro para que pessoas, Senhor Deus, que estão confessando isso, seja aqui presencial ou pela internet,
estão, Senhor Deus, agora nesse momento, aceitando o Senhor como dono de suas vidas, entregando, Senhor Deus, a escritura das suas vidas, o título das suas vidas nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor que escreva o nome de cada uma delas no livro da vida, para que elas possam ser, ó Deus, guardadas, abençoadas, protegidas. Esconda elas em Ti, ó Deus, para que o inimigo não mais as escravize, não mais as roube, Senhor. E que a partir de hoje o Senhor seja o dono da nossa vida, Pai. Nós nos rendemos diante do Senhor, em nome de Jesus. O segundo desafio que eu quero fazer é para você que de repente quer colocar algo, alguma área da sua vida, que você entende que não estava sujeita ao senhorio do Senhor. Às vezes você refletiu e falou assim: poxa, eu estava fazendo isso já com planos, com projetos, com investimento, com um monte de coisa, e eu nem perguntei para o dono se é ou se não é. E você quer colocar isso diante do Senhor. Se você quer perguntar para o teu dono hoje algo, eu quero que você venha aqui à frente. Lembre-se apenas de que o dono tem poder para desfazer tudo que você já planejou, de vetar tudo que você já fez. Mas acredite em mim, a melhor coisa a se fazer é colocar os nossos sonhos, planos, projetos diante do dono, porque se estiver de acordo com o que ele tem para você, você não tem noção da velocidade que as coisas vão começar a andar a partir daí. Você não tem noção de como as coisas podem mudar em um dia, como Deus pode fazer coisas quase que instantaneamente. Você pode receber um telefonema hoje ainda. Mas domingo ninguém trabalha. Hoje ainda você pode receber um e-mail, um telefonema, destravando isso que está travado há muito tempo. Mas eu quero que você se coloque diante do dono. Ele é o dono da sua vida, então ele precisa ser o dono dos teus negócios. Ele é o dono da sua vida, então ele precisa ser o dono da tua família. Ele é o dono da tua vida, então ele precisa ser o dono dos teus filhos. Ele é o dono da tua vida, então ele precisa ser o dono do teu casamento. Ele é o dono da tua vida, então ele precisa ser o dono do teu ministério. Ele é o dono da tua vida, então ele precisa ser o dono de tudo aquilo que há na tua vida. O altar está aberto para você. Enquanto o louvor vai cantar, coloque os seus planos, os teus projetos nas mãos do dono, diante do dono. Só Ele tem o poder. Ele tem a última palavra sobre você. Ele tem a última palavra sobre a tua vida. O dono está aqui. O dono está aqui. E a resposta dele é real para nós. É real para os nossos questionamentos. Então venha para frente, não tenha vergonha. Coloque diante do Senhor todos os teus questionamentos.